Agora são 21 horas. Boa noite. Como é bom ter você aqui com a gente, conferindo as notícias do Jornal Toda Hora. E vamos à última edição desta segunda-feira. Há 100 dias, o presidente Donald Trump voltou à Casa Branca para um segundo mandato à frente dos Estados Unidos. Desde então, o Trump ocupa as manchetes dos jornais do mundo com as medidas adotadas pelo seu polêmico governo. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump revirou a política externa dos Estados Unidos, sacudiu os mercados financeiros e transformou o Salão Oval no cenário de uma sucessão de acontecimentos. Logo no dia da posse, em 20 de janeiro, Trump assinou um recorde de 26 decretos. As primeiras medidas já deram o tom do novo mandato, com a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, as prisões e deportações de imigrantes ilegais e o perdão aos agitadores que invadiram o Capitólio, sede do Legislativo americano, 4 anos antes. Em fevereiro, em reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, o republicano disse que os Estados Unidos poderiam controlar a faixa de Gaza e o território devastado pela guerra, lar de mais de 2 milhões de palestinos, poderia se tornar a Riviera do Oriente Médio. Em março, o magnata cortou bilhões de dólares em fundos federais para instituições tradicionais como Columbia e Harvard, e voltou a reforçar os comentários de que os Estados Unidos precisam da Groenlândia e não descartou o uso da força para tomar a ilha, um território autônomo dinamarquês. No início de abril, Donald Trump iniciou a guerra tarifária contra dezenas de países, tanto aliados quanto rivais, acusando-os de tirar vantagem dos Estados Unidos e levando muitos afetados a adotarem aumentos de taxas retaliatórios. A crise sacudiu os mercados globais, fez o preço do ouro disparar e afetou o valor do dólar. O segundo mandato de Trump deve durar 4 anos, mas o republicano já afirmou que pode tentar permanecer no comando dos Estados Unidos por mais tempo. A polícia investiga um esquema de crime organizado em postos de combustíveis de quase todos os estados do país. Facções e milícias podem estar por trás de mais de 900 estabelecimentos, principalmente em São Paulo e Goiás. O mapeamento, autoridades federais e estaduais investigam a infiltração do crime organizado em postos de combustíveis. Chegou a 941 endereços suspeitos, em 22 estados. O levantamento foi construído a partir de investigações de lavagem de dinheiro, sobre sócios com antecedentes criminosos e envolvimento em operações policiais, como roubo de cargas e uso de laranjas. Autoridades federais e estaduais afirmaram que organizações criminosas se aproveitam de brechas na cadeia produtiva, não apenas para lavar dinheiro, mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulterações de produtos. A maioria desses estabelecimentos, que teria o envolvimento de facções, como o PCC e Comando Vermelho, além de milícias, estariam em São Paulo e Goiás. Segundo as investigações, a presença do crime organizado extrapola as atividades de venda de combustível ao consumidor final e já alcança parte da cadeia produtiva. Em 2020, a Polícia Federal realizou uma Operação Rei do Crime, que mirou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do PCC, por meio de empresas ligadas ao setor de combustíveis em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foi identificada uma rede de combustíveis que movimentou cerca de 30 bilhões de reais em 4 anos. A estimativa é que fraude e sonegação nesse segmento causem perdas fiscais anuais de até 23 bilhões de reais. Palmeiras igualou seu melhor desempenho após as 5 primeiras rodadas desde 2006, quando a competição passou a ser disputada por 20 equipes em pontos corridos. Com 13 pontos em 5 jogos, o Palmeiras igualou o melhor começo de Brasileirão desde que o torneio começou a ser disputado por 20 equipes e no formato de pontos corridos. O Verdão só conquistou a marca de 4 vitórias e 1 empate em 2 ocasiões, em 2023, quando foi campeão, e em 2019. O time tomou a ponta da tabela ao vencer o Fortaleza por 2-1 no Castelão. Desde que Abel Ferreira passou a comandar o Verdão em 2020, o Palmeiras não tinha passado por um momento de tanta insatisfação da torcida como no último mês, ao perder a final do Paulistão para o Corinthians. Mas depois dessa derrota, o Verdão reencontrou o bom futebol e vem mostrando ao torcedor a força do elenco e do trabalho do português, que em sua passagem pelo Brasil já levantou 8 taças.
e busca o 13º título nacional do Alviverde e se distanciar ainda mais como o maior campeão do Campeonato Brasileiro. E confira os destaques do Jornal das 22. O governo chinês ameaça retaliar países que fizeram acordos separados com os Estados Unidos. Polícia faz operação em 22 estados brasileiros, onde sonegação de impostos dá mais lucro ao crime organizado do que o tráfico de cocaína. Impostômetro completa 20 anos informando que o que já foi pago daria para um trabalhador receber 10 salários mínimos durante 11 milhões de anos. E ainda, um estudo alerta que o uso de botox para fins estéticos pode causar problemas à saúde. Essas e outras notícias você confere logo mais no Jornal das 22. Eu fico por aqui, a próxima edição do Jornal Toda Hora é à meia-noite. Fique com Deus. Tchau!